Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado encerramos uma sequência de vídeos onde eu falei sobre o significado, sobre a origem e também sobre o modo como se praticava os dízimos em Israel no período da lei. Nós vamos hoje, então, fazer um resumo geral de tudo aquilo que vimos neste capítulo sobre dízimos. Muito bem. A primeira afirmação que nós já podemos fazer, com base naquilo que vimos, é que os dízimos não foram instituídos antes da lei de Moisés. Antes da lei de Moisés não havia dízimos. Abraão não era dizimista, Jacó também não era um dizimista. Os fatos que aconteceram ali em torno desses dois patriarcas e que utilizou-se o termo dízimo, eles são absolutamente distintos. A única coincidência é o nome. Abraão dá uma oferta, que é chamada de dízimo porque foi de 10%, e Jacó faz um voto ao Senhor, condicionando entregar então ali a sua oferta, caso ele recebesse aquilo que ele estava colocando como um propósito diante do Senhor. Mas, ainda que eu quisesse crer que havia alguma prática de dízimos antes da lei, o que não havia, né? Nós temos apenas esses dois casos pontuais antes da lei, mas ainda que eu quisesse crer nisso, eu teria que reconhecer que aquilo que se praticou antes da lei não tem nenhuma relação com aquilo que Deus instituiu na lei. Ou seja, aquilo que se chamou de dízimo antes da lei não é a mesma coisa que trata a lei de Moisés. De modo que, se eu fosse adotar algum tipo de dízimo com base no que aconteceu antes da lei, dízimo então seria uma coisa totalmente diferente, com motivações diferentes, com procedimentos diferentes, e então nós vamos descartar então essa questão. Ela serve simplesmente para se afirmar que já existia dízimos antes da lei, o que não é verdade. Nós já vimos nos estudos que nós fizemos anteriormente. Muito bem. Então, nós sabemos que os dízimos foram instituídos a partir da lei de Moisés. Bom, a lei de Moisés, toda a lei de Moisés, ela foi dirigida aos israelitas. Nós vimos isso, inclusive os dízimos. O Senhor expressamente diz que aquele preceito ele está sendo dirigido a Israel, ao povo de Israel. O que seria, então, nesse contexto, o dízimo? 10% do fruto da terra e 10% da criação dos rebanhos, sendo que do fruto da terra nós temos as sementes, os grãos, né, que são os cereais, e no caso dos animais funcionava da seguinte forma: o 10º animal que passasse debaixo da vara do pastor, depois que nascesse, esse seria consagrado, separado para ser oferecido como dízimo. Muito bem. O que o dízimo não é, nós vimos também. O dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Deus estabeleceu a lei de dízimo, deixou claro que ele seria entregue em forma de alimentos, produto da terra e criação de animais. Então, o dízimo não é dinheiro, e nós afirmamos ainda, explicamos melhor isso nos vídeos passados, que havia já, no tempo da instituição da lei, diversos tipos de profissionais e assalariados. E também existia dinheiro, mas Deus optou por não estabelecer nenhum tipo de tributação de dízimos sobre a remuneração desses outros profissionais ou assalariados, mantendo então o dízimo exclusivamente sobre o produto da terra e sobre a criação dos animais. Muito bem. Quem deveria pagar os dízimos? Eu vou, então, agora aumentar a tela para facilitar a nossa visualização aqui. Quem deveria pagar os dízimos? Bom, os dízimos, eles era dirigido à nação de Israel. Então, as 11 tribos de Israel, elas deveriam, então, entregar os dízimos. Para quem? Para a tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas, eles não receberam uma herança quando o povo entrou para possuir a terra, e também porque eles
foram comissionados para um trabalho a ser exercido no templo e também nas cidades. Nós vimos isso com mais detalhes nos vídeos passados. Como deveria se pagar, então, os dízimos? Os dízimos eles eram entregues anualmente no templo que ficava em Jerusalém e sempre em alimentos. Vou repetir: produto da terra e também o produto da criação dos animais. Como se processava, então, os dízimos? As 11 tribos, elas tiravam 10%, como eu expliquei, do produto da terra e da criação dos animais. Eu fiz essa representaçãozinha aqui dos boizinhos e das arvorezinhas, e eles entregavam, então, aos levitas, e não aos sacerdotes. Os levitas, eles retiravam, então, 10% daquilo que eles recebiam e repassavam aos sacerdotes. Então, você viu ali, se nós tínhamos 10 boizinhos e 10 unidades ali do produto da terra, então nós teríamos um boizinho e uma arvorezinha aqui para os sacerdotes. Muito bem. O local. Se o local fosse distante, o Senhor estabeleceu e instituiu da seguinte forma: as 11 tribos, elas deveriam, então, tirar os seus 10% de toda aquela produção e deveriam vender. Eles venderiam, converteriam isso em dinheiro, em prata, e levariam para Jerusalém o dinheiro em prata. Chegando lá, eles deveriam comprar novamente produto da terra, também criação de animais, e entregar aos levitas, que, por sua vez, retiravam ali 10% e entregavam aos sacerdotes. Bom, a cada 3 anos a coisa funcionava diferente. A cada 3 anos, ao invés de as famílias levarem os seus dízimos ali a Jerusalém, eles deveriam deixar esses dízimos, esse produto da sua plantação e da criação dos animais na própria cidade. Então funcionava assim: eles tinham ali a sua produção, separavam os 10% e entregavam aos levitas que moravam na cidade. E esses levitas entregavam ali, retiravam 10% e repassavam para os sacerdotes que, porventura, morassem naquela cidade. Bom, mas além desses dízimos servirem aos levitas e aos sacerdotes, eles serviam também aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Assim o Senhor estabeleceu. Muito bem, que eram todos pessoas necessitadas ali. Muito bem. As constatações que nós chegamos aqui são as seguintes. Depois que nós vimos todo esse processo de dízimos, tanto o seu significado, como a sua constituição, como a sua forma de se entregar, em que se parece todo esse processo, em que se parece com aquilo que se faz na igreja hoje. Então, vejam bem, isso que vocês estão vendo aí na tela, isso é que foram os dízimos instituídos por Deus. É exatamente isso que instituiu. A lei instituiu e ali orientou o modo em que eles deveriam ser entregues, a forma, isso foi tudo explicadinho. Então, isto é o dízimo da Bíblia. A pergunta é: a igreja pratica isso? Não, a igreja não pratica isso, nós sabemos bem. Bom, se a igreja não pratica isso, uma pergunta que a gente sempre faz ao final dos vídeos. A igreja não pratica o que o Senhor estabeleceu como dízimos, mas ela, na hora que ela diz às pessoas que Deus requer delas o dízimo em dinheiro, elas se referem a Malaquias. Fundamentam ali o pedido em Malaquias, trazendo para as pessoas uma promessa de bênçãos, uma promessa também de que Deus estaria repreendendo o devorador. Então, utiliza-se Malaquias para convencer as pessoas que elas devem entregar os dízimos. Só que Malaquias, os dízimos que são referidos em Malaquias, são exatamente os dízimos esses que nós vimos agora representados. São os dízimos da lei. São estes alimentos que se entregavam anualmente no templo e que 10% se entregava, então, aos sacerdotes e que a cada 3 anos ficava na cidade, que supria também os necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, Malaquias estava se referindo a este dízimo, que era especialmente
especificamente, melhor dizendo, para os israelitas. No caso dos apóstolos, né, quando eles então começam a doutrinar a igreja, eles estão vivendo o tempo da graça. E no tempo da graça, a orientação de Deus ela não já é mais dirigida particularmente aos judeus. Já alguns judeus, muitos se converteram, mas já era dirigida a todos, a igreja do Senhor, e que ela era, essencialmente, quando começou, ela tinha uma participação muito grande de gentios, né, pessoas que não eram israelitas. Bom, o processo de passagem da lei para a graça foi por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus ele é exatamente a causa da passagem da instituição da relação de Deus com o homem, não mais pela velha aliança, mas agora pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, então, nós precisamos lembrar que Jesus, ele nasceu debaixo da lei, e todo o período do seu ministério, ele viveu debaixo da lei. Basta lembrar que Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado no templo, tudo isso conforme a lei estabelecia. Então Jesus, ele próprio falou, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Então, desde o seu nascimento até a sua morte, todo o ministério de Jesus, ele aconteceu no período da lei. Então, evidentemente, no período da lei, estava em funcionamento em Israel o templo, o ritual levítico. Os levitas precisavam ser sustentados naquele templo, ali naquele templo que era do processo do culto que foi estabelecido desde a lei de Moisés, desde o deserto. Então, naquele tempo de Jesus, o templo estava em pleno funcionamento. E os levitas tinham lá os seus turnos e dependiam dos dízimos conforme a lei havia estabelecido. E isso estava acontecendo. Bom, agora, depois que Jesus morre, ressuscita, inicia-se o período, então aí que se inicia o período da graça. Agora sim, Paulo diz aos romanos, vocês não estão mais debaixo da lei, mas agora vocês estão debaixo da graça. Então vocês viram em Gálatas 4:4 que Jesus estava debaixo da lei. As pessoas que nasceram antes viviam debaixo da lei, os israelitas viviam debaixo da lei. Mas depois que a obra do Senhor Jesus ela é consumada no Calvário, inicia-se o período da graça, e os apóstolos, e Paulo vai nos dizer o seguinte, que agora nós não mais, a partir de então, nós não mais estamos vivendo debaixo da lei. E por isso, Paulo nunca fez referência a dízimos quando doutrina a igreja. Por que Paulo não fez referência a dízimos e nenhum dos apóstolos fez nenhuma referência a dízimos? Porque o termo dízimo remetia à lei e ele estava exatamente, o colégio apostólico estava exatamente ali lutando contra os judaizantes que queriam impor a lei e eles estavam dizendo, olha, a lei já passou, nós vivemos agora no tempo da graça. Então, nenhum dos apóstolos faz referência a dízimos para a igreja, porque isso remeteria ao ritual da lei que havia sido extinto na cruz do Calvário. E, inclusive, o templo deixou de existir. Jesus foi o último sacrifício, aceito por Deus, que põe fim ao ritual da lei, aquele ritual do templo. A partir daí, o nosso sumo sacerdote, como Jesus, ele dispensa agora a matança de animais, de cordeiros, de sacrifícios, e aqueles tipos de ofertas que, inclusive, nós vimos também. Jesus, então, quando ele está no seu ministério, ele está, então, ali num diálogo com alguns fariseus, lembrando que ele estava vivendo no tempo da lei, e ele chama os fariseus de hipócritas. Por que Jesus chama os fariseus de hipócritas? Jesus chama os fariseus de hipócritas por quê? Porque eles cumpriam a lei
parcialmente. Eles cumpriam aquilo que lhes interessava, aquilo que eles achavam que deviam, e as outras coisas que Jesus, inclusive, julgou ainda mais importantes, eles desprezavam. Então, Jesus chamou-os de hipócritas porque eles apenas manipulavam as pessoas, usando a lei quando interessava, e quando não interessava, eles ignoravam a lei. Bom, hipócritas. Por quê? Porque volta-se à lei para tirar dela o percentual e uma pretensa exigência de Deus, quando se ignora completamente a maior parte do que a lei se refere a dízimos. Estas pessoas que estão hoje utilizando da lei para dizer que Deus exige dízimos, se Jesus encontrasse com elas, diria a mesma coisa que disse aos fariseus ali em Mateus 23 e 23. Quando ele diz, vocês dão dízimos do endro, do cominho, né? Mas vocês estão ignorando os preceitos mais importantes da lei, a misericórdia, né? A fé. Vocês estão deixando de lado aquilo que é importante e utilizando da lei apenas aquilo que interessa a vocês. A igreja está fazendo a mesma coisa hoje. Volta-se à lei, retira-se dela apenas aquilo que interessa, vai lá em Malaquias para se fazer um discurso como se Deus estivesse exigindo dinheiro, como se Deus estivesse exigindo ofertas em dinheiro. Nós já vimos que as ofertas não eram em dinheiro. Aplica-se os 10% da lei. Diz que isso se chama dízimo, quando isso não é dízimo. O dízimo instituído pela lei é esse processo com estas origens, com esses significados, com esse tratamento que nós vimos na lei. Não existe um dízimo fora da lei. Não existe um dízimo estabelecido por Deus antes da lei, e também não existe dízimo depois da lei. Os dízimos que existem, que Deus instituiu, e que são usados como fundamento para a cobrança hoje de pessoas nas igrejas, é o dízimo da lei. Ou nós andamos na graça, ou nós andamos na lei. Não vamos usar a lei ao que interessa. Não vamos usar a lei por partes. Não vamos fazer como os fariseus. Mas Jesus não confirmou os dízimos. Jamais. Vocês viram, Jesus estava no tempo da lei. Jesus nasceu sob a lei. O seu ministério foi sob a lei. Naquele tempo, o templo estava em pleno funcionamento. Seria uma injustiça se os levitas daquele templo, os israelitas, não fossem providos. Mas o templo deixou de existir. Não ficou ali pedra sobre pedra. Acabou. Jesus morreu, ressuscitou. Veio então o período da graça para mim, para você, para os cristãos. Agora, nós andamos debaixo dos princípios, das normas, dos regulamentos de Jesus Cristo. Para nós, essa é a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Os dízimos não são para a igreja. A forma que Deus estabeleceu para a igreja é outra. Está em Coríntios. Nós vamos ver isso nos vídeos seguintes. Eu ainda vou falar sobre dinheiro, bens e riquezas no ministério de Jesus. Vou explicar muito mais sobre essas coisas. Depois eu vou falar sobre a história do dízimo. E vou mostrar, afinal, o que o Senhor espera da igreja e como o Senhor mantém a igreja. Nós não podemos ser cegos por opção. A verdade está aí e que Deus nos abençoe. Ficamos por aqui. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.